E quando me vê essa palavra recompensas, porque o Senhor, Ele recompensou a minha vida e tem recompensado desde o primeiro dia que eu aceitei servir a Ele. Vocês não me conheciam como eu era antes de me converter, totalmente diferente do que eu sou hoje, mais magra também, né? Fazer o quê, né? Crente come, que é uma beleza. E aí, rapaz, pense numa jovem rebelde, era eu. Eu era rebelde, cachaceira, tomava todas. Deus me transformou de uma maneira que Ele me trouxe a lembrança quando estava no louvor agora. Porque quando eu vim para a igreja, foi através do louvor que eu senti algo novo, como esse louvor ministrado agora. Eu senti algo novo de Deus, eu senti algo diferente, eu senti algo que o mundo, ele não poderia me oferecer. Sabe, que era aquela vida de curtição, de farra, de bebidas, de falsas amizades, amizades por interesses, sabe, interesse de todo tipo. E Ele transformou a minha vida. Pode transformar ainda mais a de vocês, amém? A gente está aqui dentro da igreja, mas a gente passa por tentações, a gente passa por momentos difíceis. Jesus falou que no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, fique firmes, eu venci o mundo. Amém? Então, Ele é a nossa força. A palavra dEle nos orienta como a gente deve viver aqui na terra. A gente vai errar em alguns momentos da nossa vida, mas Ele nos perdoa, nos traz para o caminho dEle de volta. Mas Ele diz, olha, não cometa aquele erro de novo. Se arrependeu, ok, viva uma nova vida, faça tudo novo, amém? Amém. Então, como é que a gente honra a Deus? O que é honra, sabe? Para o mundo, a palavra honra é diferente, tem vários outros sentidos. Eu tentei achar uma forma mais simples para vocês, porque a palavra de Deus tem que ser ministrada de uma forma simples, clara e objetiva, porque Jesus, Ele era assim. Ele não perdia tempo, não. Amém? Então, deixa eu... Tem uma colinha aqui, né? Então, o que significa honra? Significa admiração, respeito, devido valor. Então, nós respeitamos a Deus, respeitamos as suas palavras, e a palavra de hoje tem tudo a ver com o que a Cíntia colocou aqui, sabe, que Deus deixou princípios para que nós seguimos, para que recebamos recompensas do nosso Deus. Então, honrar nossos líderes, honrar os nossos pais, honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, é difícil, às vezes a gente, às vezes, fica com raiva, às vezes tem a ira, vai ter momentos de tentações, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela nos ajuda. Ela nos ajuda a voltar para o caminho dEle, ela nos ajuda a seguir firmado nessa caminhada aqui na terra. Então, e qual é o antônimo de honra? Qual é o contrário da palavra honra? É desonra e não tratar com respeito. Então, muitas vezes a gente está na igreja e não está tratando a palavra do Senhor com respeito. Então, precisamos consertar isso em nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus honra aquele que os honra. Vamos abrir lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 2. Quero fazer algo diferente, eu quero colocar vocês para ler. Pode ser? Não se preocupe, não tenham medo, eu sei quem é tímido, eu sei, vou colocar só as pessoas que gostam de falar, tipo a Shirley, tipo outro jovem, amém? Vamos lá. Deus honra quem honra. Shirley, você pode ler o capítulo 2, versículo 30, por favor?
Pronto, na Bíblia da Shirley tem dizendo respeitarei, né? Na minha tem dizendo honra. Então, tem algumas, dependendo da tradução, vai estar honra. Então, Deus falando assim, olha, eu honrarei aqueles que me honram. Lá em Isaías, Deus ele é bem claro, quando eu gosto muito dessa palavra, porque muitas vezes muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque não estamos orando a Deus verdadeiramente. Sabe por quê? Em Isaías, capítulo 1, não precisa abrir, 19, Deus fala assim, ó, se vocês quiserem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. O que é que essa palavra quer dizer? Se é uma condição, então você escolhe. Você quer seguir os caminhos do Senhor? Ele tem preparado coisas maravilhosas para você. Mas se você não quiser também, viva no mundo e você vai ver as consequências que você vai ter. Então, é uma condição, você escolhe. Deus ele é tão maravilhoso que ele nos dá o arbítrio de poder escolher. Se a gente quer viver uma vida de honra a Ele, de honra à palavra, uma vida de fidelidade a Deus, ou se a gente quer viver no mundo, sabe? E nas coisas que o mundo proporciona. Então, é uma condição, você escolhe. Vocês escolheram honrar a Deus, jovens? Amém. Amém, que bom. Então, tem uma história na Bíblia que fala de um jovem que eu sou apaixonada por essa história. E eu sempre leio ela, gosto de assistir filme, gosto de assistir novela, que é a história de José. Rapaz, pense num homem que honrou, um jovem, porque todos os momentos, os principais de tribulação que José passou, ele era jovem. Depois o tempo foi passando, ele ficou mais velho. Certo, mas a história dele que está lá não precisa abrir, em Gênesis capítulo 37 começa, é incrível. Como é que um jovem, ele perdeu a mãe cedo, a mãe dele foi ter o irmão dele, o segundo, o Benjamim, faleceu no parto. Então, ele era ainda criança, perdeu a mãe, foi criado por outras mulheres, né, pelas servas de Jacó. Então, ele era um jovem que honrava o pai dele. Ele honrava de uma maneira, tanto o pai, que o pai dele colocou ele responsável para vigiar os irmãos. Então, ele disse assim, mesmo ele sendo mais novo, Jacó designou essa responsabilidade para ele, dizendo assim, olha, vai lá e veja se os seus irmãos, porque os filhos de Jacó, eles eram meio perdidos, dava trabalho demais. Então, ele disse, vá lá, então Jacó ia, ficava vigiando, vendo o que os irmãos estavam fazendo, chegava lá e contava para o pai. E ele tinha o pai dele tinha muita admiração dele, presenteou ele, e isso fez com que os irmãos dele sentissem inveja daquilo que José estava conquistando. Deus revelou os sonhos a José, e ele, na inocência, até foi um erro dele, contou o que Deus tinha revelado. E aí aumentou mais ainda a raiva e a inveja dos irmãos, a ponto de eles quererem tirar a vida de José. Então, imagina, ele já não tinha mãe, os irmãos não gostavam dele, chegou ao ponto de alguns decidirem matar e jogar ele no poço. Teve uns que foram contras, né? Mas se deixaram, foram coniventes também. Então, o que aconteceu? José foi vendido como escravo. Agora, imagine você ser separado da sua família. José tinha mais ou menos 16, 17 anos. E ele não deixou de honrar o Senhor. Então, ele foi vendido como escravo, separado do seu povo, do seu costume. E chegando lá, e José, algo diferente atraía ele, porque as pessoas, eu acredito que... Não tem aquela pessoa que a gente olha e vê Deus? Então, eu acredito que José era assim, porque aonde ele chegava, ele encontrava a graça e o favor das pessoas. Então, e aí o que aconteceu? Tiraram Jacó, ele trabalhava, né, no campo de escravo para o povo do Egito. E aí colocaram ele para servir na casa de Potifar, que era um homem poderoso do Egito. E aí que veio uma tentação na vida de José, que era uma mulher. E aí essa mulher pegava no pé do José, porque a Bíblia fala que José ele era bonito de aparência, era inteligente também, era um homem inteligente, era forte, a Bíblia fala. Então a mulher de Potifar botou os olhos no José e disse, eu quero esse menino para mim. Olha que mulher safada, rapaz, querendo trair o marido. Está vendo que naquele tempo já tinha isso? Não é só hoje não, irmãos. A humanidade
é complicada desde o princípio. E aí, rapaz, eu quero aquele menino para mim, né? E todos os dias ela tentava ter relações com José. E ele dizia não, porque ele era temente ao Senhor. A Bíblia fala, e ele dizia não, e ele dizia não, e ele dizia não. Até um certo dia que ela agarrou a capa dele, ele saiu correndo, ela ficou com a túnica e acusou José de tentar ter relações com ela à força. E aí José foi mandado para a prisão. Mais uma provação na vida de José. E ele mesmo assim não deixou de honrar o Senhor. Ele não deixou. A Bíblia em nenhum momento fala que ele pensou em deixar de lado. Pelo contrário, Deus continuava abençoando ele dentro da prisão. E dentro da prisão as pessoas acharam graça. Tanto é que o carcereiro colocou José para tomar conta dos presos. Olha para aí que jovem honrado. E o Senhor, eu acredito que o Senhor olhava, que menino abençoado, esse menino, eu vou abençoar muito esse menino. E aí, o que é que acontece? Né, Deus deu um dom a José de interpretação de sonhos. O faraó tem um sonho, né? E acontece tudo aquilo que vocês já sabem. E aí, o faraó fica sabendo de José. E aí, quando José começou a falar, imediatamente o rei também sentiu algo diferente em José. Porque era uma sabedoria dada por Deus. O José, nesse meio, porque a gente olha assim, parece que foi uma coisa que aconteceu na vida de José e foi rápido, foi em um mês. Não, isso foi acontecendo de ano em ano. Teve um tempo para isso, e mesmo assim ele se manteve fiel. E aí, o que é que acontece? Aquele faraó chama José, né? José interpreta o sonho, diz como é que ele deve agir, o que ele deve fazer. E aí, ele ganha a graça e o favor do faraó, e o faraó coloca ele como administrador do Egito. Coloca ele como governador daquela terra. Irmãos, Deus honrou José. Sabe que Deus honrou tanto José que através dele, ele abençoou tanto a família dele como o povo de Israel. Porque aquele povo, ele ia morrer de fome, literalmente. Eles não tinham comida. Se não fosse José, que tivesse interpretado, que tivesse dito, olha, guarde comida, guarde mantimentos, porque o sonho que o faraó teve foi em relação a isso. Guarde mantimentos, porque a gente vai precisar, porque vai vir um tempo de fome. E aí, o que é que o Egito fez? Separou comida, produziu muito mais, e aí chegou o tempo da colheita, chegou o tempo da fome, e a família de José foi abençoada através da honra dele. Olhe tudo que esse jovem passou. Eu acho que não chega nem a 10% do que a gente passa hoje em dia. Irmãos, os nossos problemas são pequenos perante o que José passou, viu? E muitas vezes a gente está deixando de honrar o Senhor por causa de coisas tão pequenas. Tem outras histórias na Bíblia que falam sobre honra, de Daniel. Daniel também era um jovem, foi levado para outro lugar, em cativeiro, também trabalhar com o rei. Deus honrou, Deus abençoou. Mas Daniel não queria fazer parte daquele povo de adorar outros deuses, porque o povo da Babilônia, ele tinha um costume de adorar o rei, de adorar outros deuses, e ele fez a diferença naquele lugar. Sabe, ele não foi influenciado, como acontece muito hoje em dia. Os jovens vão para a faculdade e se deixam influenciar e começam a ter pensamentos diferentes, pensamentos contrários da palavra, pensamentos diferentes da natureza que Deus criou. Sabe, eu sei, porque eu fiz parte, quando eu fazia faculdade, eu via que as pessoas não vão para a faculdade só para estudar, não. O negócio lá é pesado. Agora, tem uns abençoados também, né? Eu estava lá, tinha outras pessoas também de fé, cristãos, mas era muito adultério, prostituição, bebidas, muita farra, e pouco estudo, viu? Era pouco estudo, para falar a verdade. O negócio era sério. Então, você que ainda não chegou numa faculdade e vai chegar ainda, você não pode deixar ser influenciado, você tem que ser a influência naquele lugar. Assim como José foi, assim como Daniel também foi.
Isso é honrar a Deus, amém, jovens? Agora vamos abrir. Falar sobre honra é falar sobre princípios. Como a Cíntia colocou ali, Deus nos deixou alguns mandamentos como promessa. E todos esses mandamentos têm recompensa para nós, viu? Então, vamos aprender um pouco mais sobre honra. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, por que Deus, Ele quer receber honra de nós? Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor que criou o céu e a terra, que criou tudo, que é o grande soberano, porque Ele não precisa receber a nossa adoração. Ele não precisa receber o nosso serviço, mas porque Ele quer que a gente sirva a Ele. Por que Deus quer que a gente o adore? Simplesmente porque Ele quer que nós sejamos abençoados. Então, para que nós sejamos abençoados, temos que cumprir algumas ordenanças que o Senhor deixou para nós, para que essas coisas possam acontecer na nossa vida, as promessas que o Senhor preparou na vida de cada um. Olha, Deus tem promessas na vida de cada um de vocês que estão aqui. Deus tem propósito, Deus quer honrar, quer colocar em lugares que você às vezes nem imagina, que você nem, meu Deus, será que isso é muito para mim? Não, não é. Deus tem isso para você também. Agora, tem um princípio, é se quiseres e obedeceres. Vamos abrir lá em... Deixa eu ver, viu? Vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Vamos abrir lá em Efésios. Aleluia, Pai. Efésios capítulo 6. Cíntia, tu lê para mim, por favor? Versículo 1, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Aleluia, amém. Tá vendo? Tá vendo que e assim, é interessante porque diz, olha, honre ao seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra. Então já vem um mandamento e já vem uma promessa. Olha, se você honrar, olha a recompensa que você vai ter. Por que vocês veem tantos jovens morrendo cedo hoje em dia? Muitos jovens morrem cedo, sabe? Porque não honram os seus pais, porque não seguem os conselhos que eles dão. Não segue a experiência dos mais velhos. Se uma pessoa mais velha chegar para ele e dizer algo, olha, não vá para esse lado, não faça isso. Ele, isso é careta. Você não esse tempo agora é diferente. Isso é normal fazer isso. É normal da nossa idade. A gente tem que passar por isso para viver. Então, muitas vezes, a vida dos jovens estão sendo encurtadas na terra porque não obedecem esse mandamento de honrar pai e mãe. Irmãos, quando eu não era cristã, eu vou falar para você, eu não honrava, não. Eu era terrível, e eu brigava com meu pai, viu? E eu, sabe, a gente tinha discussões, e não que ele estivesse certo, porque muitas vezes os nossos pais não vão estar certos. A Bíblia também, depois dessa passagem, também fala, dá uma palavrinha também para os pais, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu era rebelde com meu pai, não respeitava ele. Por quê? Porque eu via ele fazendo coisas de errado, mesmo assim, não importa, eu tinha que respeitar o meu pai. E eu não respeitava. Então, quando eu me converti, foi uma coisa que eu precisei tratar na minha vida, foi de perdoar o meu pai pelas coisas que eu vivi com ele, que aconteceu na minha família, e eu consegui perdoar ele. E hoje, verdadeiramente, eu honro meu pai, honro a minha mãe também. A minha mãe eu sempre honrei, foi mais o meu pai que a minha mãe sempre falava, eu sempre obedecia. Tem coisas que eu fazia que ela nem sabia, quando eu digo, ela, menino, o quê? Tu foi para esse lugar? Eu digo, tu não sabia, não, a tua filha, o apelido dela era Alambique.
Rapaz, o que olha, uma coisa que produz cachaça era o meu apelido. De tão cachaceira que eu era, eu era terrível. Então a minha mãe saía para trabalhar, os meus amigos compravam uma garrafa de vodka, a gente secava a garrafa de vodka, eu dormia bêbada, no outro dia minha mãe nem sabia que eu tinha bebido. Então tem coisas que ela nem sabia da minha vida, que quando eu conto a ela, ela diz, eu não acredito não que tu fez isso, menina. Aí eu disse, eu não honrava muito não, né, mas ainda eu respeitava muito ela. Então vamos honrar os nossos pais, nossas mães, vamos respeitá-los, vamos considerar a experiência que eles têm de vida. Muitas vezes eles não querem que a gente passe pelos erros que eles cometeram, sabe? Então sigam. Um jovem sábio, a Bíblia fala em Provérbios, que eu não sei qual é, mas ele aprende com a experiência errada das outras pessoas, a não fazer a mesma coisa. Então vamos honrar os nossos pais, amém? As nossas autoridades. Aleluia. Vamos abrir lá em Romanos 13. Aleluia, Pai. Romanos 13. Vitor, tu lê para mim, por favor? Versículo 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eita, essa aqui é forte, viu? Irmãos, quando eu li isso aqui, a gente tem que honrar, todas as autoridades são instituídas por Deus. Eu disse, meu Deus do céu, não acredito. A gente tem que honrar todos, não importa quem foi eleito presidente em 2022. Não acredito que se o Lula ganhar, eu vou ter que honrar ele. Eu digo, Senhor, me ajuda. E é complicado. Mas eu fui estudando a palavra, e tem gente que vai ter que honrar o Bolsonaro. Eita, glória, tem gente aqui. Aleluia. Mas as autoridades não são só as governamentais, não, viu? Uma autoridade numa sala de aula, um professor. Irmãos, isso é uma profissão que eu mais admiro, é a do professor. Se não fosse o professor, não tinha como o mundo se desenvolver. Porque aquilo que uma pessoa aprende, ela passa para outra, e aquilo vai passando para outra de geração em geração. Então, eles ganham pouco, fazem um trabalho grande, difícil. É difícil lidar com muitos jovens numa turma, numa sala de aula. E eles estão lá. E muitas vezes não são honrados. A maioria das vezes não são honrados. Eu lembro que na faculdade, tinham professores que parecia que eles estavam falando para ninguém. Eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Sabe, não estão considerando o estudo daquele homem. Não estão considerando tudo aquilo que ele preparou para a gente na sala. Então, as pessoas não consideravam, sabe? E depois eu vou falar uma experiência que eu tive na sala de aula, que é falando sobre falsa honra, porque existe uma honra fingida. Tem gente que honra outras pessoas por interesse, e não é honra. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas honrar as autoridades. Olha, Deus constituiu, porque Deus dá o livre-arbítrio das pessoas escolherem. Não tem a eleição aqui, né? Então, as pessoas vão lá, votam naquela pessoa, colocam aquela pessoa naquele lugar. Foi a maioria, então Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque as pessoas preferiram assim. Elas quiseram. Mas, irmãos, a gente não deve honrar as autoridades que tentam deturpar a palavra e as coisas de Deus. Você quer um exemplo? Daniel, quando antes dele ser colocado na cova do leão, foi o rei fez um decreto de que só era possível adorar a ele. E você não podia chamar a outro Deus, nem adorar a outro Deus, nem se ajoelhar, nem se dobrar perante outro Deus. O que aconteceu? Daniel orava 3 vezes por dia. Então, ele não aceitou esse decreto do rei. Então, ele não honrou a autoridade, ele honrou a autoridade maior dele, que era Deus. Amém.
sabe? E porque ele não honrou o rei, ele foi colocado naquela cova de leão, e Deus o honrou, colocou um anjo ali, livrou Daniel e ainda fez todos ver qual é o Deus que Daniel servia. Então, toda autoridade que foi instituída na terra, que for contrária à palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus, amém? Aleluia. Amém? Então, vamos falar sobre também os nossos líderes espirituais da igreja. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Sabrina, tu lê para mim, por favor. Capítulo 5, versículo 12. 12 e 13. Essa versão é difícil, essa versão é de inverno. Tem algum que tem uma versão mais atualizada? Shirley, por favor. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Eita glória. Amém? Essa palavra já diz tudo. Será que precisa explicar? Tratar com respeito e amor. Muitas vezes você vai ser corrigido por essas autoridades. A sua carne vai falar alto para você se irar, para você ficar com raiva. Mas lembre dessa palavra. Muitas vezes a gente vai precisar ser corrigido aqui na igreja por algo que a gente faz, algo de errado. Mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Deus corrige a quem ama. Então, se os nossos líderes deixam a gente viver e fazer tudo de qualquer jeito, é porque eles não nos amam. Então, se eles chegam junto, perguntam, quer saber de você, como é que você está a sua vida espiritual, quer saber como é que, se você está fazendo tudo certo, é porque ele lhe ama e tem cuidado de você, amém? Aleluia. Então, vamos respeitar nossas autoridades. Aleluia. Sabia que tem muita gente que honra a Deus com palavras, mas as suas ações são diferentes? E Deus sabe do coração de cada um de nós. Sabe, é o que eu digo assim, não adianta você vir para a igreja e tem muito crente que mancha a imagem da igreja, né? Tem aqueles que mostram o verdadeiro Deus, mas tem cada crente que, rapaz, aquilo ali é crente, não vou não para essa igreja. E Deus sabe do coração, sabe aquele que vem para a igreja, que na hora do louvor levanta as mãos e adora e diz... e vem para os cultos, mas o seu coração está longe do Senhor. Ele está cometendo alguma coisa que está fazendo Deus se afastar dele, porque Deus ele não habita no pecado. Deus ele não tem relação com o pecado. Então, se aquela pessoa ela está em pecado, Deus automaticamente se separa. Mas é claro que ele perdoa você, se você se arrepender e voltar para os caminhos dele. Tudo fica certo de novo, mas ele sabe do coração. Vamos abrir lá em Mateus 15, para a gente entender o que Jesus fala aqui sobre honrar verdadeiramente a Deus. Fabiano, tu lê para mim, por favor, pastor Fabiano. Mateus capítulo 15, versículo 8. Eita, essa é forte, hein? Então, muitas vezes você fala que ama a Deus, mas as suas atitudes são diferentes, o seu coração está longe dele. E existe uma falsa honra. Sabia que tem pessoas que demonstram honra a alguém por interesse em cargos, por interesse financeiro, por interesse o que aquela pessoa tem para lhe oferecer?
Então, a gente tem que ter cuidado para não ser essa pessoa e tem que ter cuidado também com essas pessoas na nossa vida. Sabe? Você tem que honrar aquela pessoa pelo aquilo que ela é, não pelo que ela tem para lhe oferecer. Então, eu vou honrar o pastor, eu vou chegar, vou falar com o pastor, vou dar isso ao pastor para que um dia eu vou ganhar um cargo na igreja, um dia eu vou poder entrar no louvor, um dia eu vou poder ser alguma coisa maior na igreja. Então, é uma falsa honra. A mesma coisa acontece no mundo. Acontece na igreja, acontece no mundo também. Sabe, existem falsas honras. O exemplo que eu ia dar era na minha faculdade. As pessoas gostavam muito de colar na sala de aula. Quase ninguém gostava de estudar. Chegava na hora da prova, né? Aquela velha cola. Aí a galera saía passando de pessoa a pessoa. Só que nesse dia, chegou a informação lá na sala dizendo assim, olha, o professor, ele disse que vai colocar 2 pessoas para ficar monitorando a sala. E essa semana a prova dele está mais difícil, que estava circulando na faculdade. E aí a galera disse, pronto, lascou, e agora? Porque a galera estava acostumada a pescar. Eu não gostava de pescar, não. Irmão, quando você cola numa sala de aula, numa faculdade, você está enganando a você mesmo. Sabe? O que é que você está se formando? Como é que você vai ser um bom profissional se aquilo que você está na faculdade para aprender algo? Como é que Deus vai lhe honrar desse jeito? Como é que Deus vai fazer ser bem profissionalmente sucedido se você também não faz a sua parte? Então, aquela galera lá preparou tudo, aí disse, olha, aí teve um cara lá que disse, eu tive uma ideia, vamos preparar uma cesta de chocolate para ele, cada um dá R$10 da Cacau Show, aí a galera, cada um deu 5, a galera tinha dinheiro, né, deu 5, deu 10, rapaz, aí quando foi no outro dia, levaram uma cesta de chocolate. Irmãos, aí aquele professor tão inocente, sem saber de nada, e aí ele chegou na sala de aula, que ele era bravo, ele era sério. Quando ele viu aquela cesta de chocolate na bancada dele, eu nunca tinha visto ele rir, viu? Rapaz, eu vou dizer, olha, compraram o cara, menina, colaram de uma maneira que ele fingia que não via. Eu digo, rapaz, como é que uma pessoa pode ser uma cesta de chocolate, você vem... Ou seja, é uma falsa honra, mas que comprou ele de uma certa maneira. Porque ele pensava que estava sendo honrado, mas ele também fez errado. Mas imagine só. Aí ele pensava que estava sendo honrado, disse, essa turma não é tão boa comigo, agradeceu, até chorou, o cara chorou. Ele chorou, eu disse, rapaz, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso não. Eu disse, dá vontade de chegar lá e dizer, mano, você X9, não, eu estou... Aí eu disse, eu não vou dizer não. Aí... Então, ele fez vista grossa e todo mundo colou na prova dele. Todo mundo não, né? Teve pessoas que não colaram, não. Eu não colei, não. Aí, sério, na escola eu colava, mas na faculdade, não. Aí, eu já era crente da faculdade. A tentação era grande, porque... Aí, pronto, todo mundo colou e aí, quando o professor saiu, tá vendo? A gente tem que fazer isso com os outros professores também. Rapaz, que falsa honra. Por que não honraram o professor e deram uma cesta de chocolate por tudo que ele ensinou no ano? Não, mas tiraram porque queriam algo em troca dele. E muitas vezes acontece isso, sabe? As pessoas honram a outra por interesse. E não é a mesma... E é o que Jesus está falando, olha, está vendo eles... Com a boca eles estão me elogiando, ele diz que eu sou o Deus deles, ele diz que eu sou o único Deus, mas o coração deles, as atitudes deles, como eles estão andando, eles estão longe de mim. Então é uma falsa honra e a gente não pode viver desse jeito. A gente tem que honrar a Deus verdadeiramente. Aí é que está, existem recompensas para isso. E eu, quando me converti, eu disse, rapaz, passou um ano, eu disse, é muito difícil ser crente. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí teve um tempo que eu me revoltei. Eu disse, por que as pessoas do mundo vivem de qualquer maneira e tem tudo? E a gente que é da igreja, olha, veja só, e a gente que é da igreja, a gente tem que se abster de tantas coisas, passa por provações, passa por perseguição, e as coisas demoram para acontecer na nossa vida. Como assim, Deus? Que injustiça é essa? E aí eu fui falar com o Antônio, com o pastor Antônio. Antônio, olha, por que isso acontece? Porque o ímpio está lá no pecado, no mundo, prospero, e os irmãos da igreja não conseguem as coisas. Estava revoltada com Deus. Não é pecado não, viu, mãe? Muitas vezes, Deus, por que isso acontece? Aí Deus deu a palavra na Bíblia.
E que palavra, irmão, não só foi eu que pensava assim, não. Em Salmos, Asaf, que era um jovem levita, que ele era ministro de louvor, ele estava revoltado em relação a isso. Vamos abrir lá em Salmo. E eu vou ler isso aqui para vocês, eu fiquei impactada com essa palavra. Amém. Vamos ver lá. Salmo 77. Não, 73. Amém? Acharam? Então eu vou ler com vocês para a gente ver o que é que estava se passando no coração de Asaf, o que é que se passou no meu, para a gente entender um pouco como é que acontece na nossa caminhada cristã. Vamos lá, ó. Aí ele fala: certamente é verdade que Deus é bom para com Israel, para as pessoas que têm um coração puro. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupação. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições que os outros homens passam. Por isso, exibem o seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o seu corpo. Por causa de sua riqueza, os seus olhos desejam tudo que seu coração imagina. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E ainda perguntam: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilo, as suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o meu coração puro e ter minhas mãos limpas do pecado? Seja qual for o resultado, o sofrimento, o dia inteiro, e castigo a cada manhã. Se eu tivesse falado como os maus, seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender esse fato. O sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estiver no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para essas pessoas. Deus os colocou no caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína. Eles são destruídos de repente e completamente por aquilo que mais temem. Quando o Senhor entra em ação, removerá essa gente da sua presença, como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com uma sabedoria durante esta vida, e depois me receberá com honras. Quem mais tenho eu no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança eterna.
Quem desprezar a Deus será destruído um dia. Quem se afastar do caminho dele será castigado. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção. E por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Amém? Que salmo maravilhoso. Então, esse salmo aqui fala tudo que eu estava passando e que muitas vezes a gente passa na nossa vida. Sabe de que eu estou fazendo tudo certo, Senhor, e porque as coisas não acontecem na minha vida, eu estou te servindo, eu estou fazendo isso, e porque as pessoas do mundo conseguem as coisas e eu não. Então, Deus deu a resposta a Asaf, olha, se aquelas pessoas não voltar, não aceitarem Jesus, não se arrependerem dos seus caminhos, a vida que eles levam, o final deles vai ser o de morte espiritual, no caso aqui está falando, sabe? Então, e a recompensa que Asaf fala, que é receber honras do Senhor, e que a presença dele estará sempre com ele. Então, ele entendeu qual é o real valor de viver uma vida de servir e honrar a Deus. Amém? Amém, jovens? Então, eu quero ler uns versículos para vocês que falam sobre recompensa. Então, quando muitas vezes vai surgir momentos difíceis para vocês, e que vocês vão querer abandonar tudo, e que vocês vão querer deixar esse caminho, eu quero que vocês gravem no coração de vocês que tem uma recompensa para cada um de vocês. Amém. Cada coisa que você, seja qual for a tentação que tem na sua vida, que o diabo tenta colocar para te afastar de Deus, quando você vence aquilo, há uma recompensa. Sabe, não precisa abrir, eu vou ler rápido, em Romanos fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, quando nós recebemos, nós temos a recompensa de receber uma vida eterna com Deus. Amém. Sabe, uma vida sem doenças, sem maldades, uma vida perfeita. Em 1 Coríntios fala assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Então, é imaginar com os nossos olhos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em Tiago 1:12 fala assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém. Então, há uma coroa preparada para cada um de nós, amém? Aleluia. Em Provérbios 19, fala assim também, que fala como nosso dever como cristão de ajudar o próximo, ajudar as pessoas, os necessitados. E ele fala assim, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. Então, é o nosso dever também fazer serviços sociais e ajudar as pessoas. Em Provérbios fala assim também, a recompensa da humanidade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Oh, glória. Em Jeremias fala assim, eu sou o Senhor que sondas o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e as suas obras. Aleluia. Aleluia. Então, todo o trabalho que você faz na obra, todo o trabalho que você faz na igreja, não é em vão. Há uma recompensa, tanto aqui na terra, quanto lá no céu. Em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam. Ou seja, Deus é um Deus que gosta de dar recompensa para os seus filhos. Em Apocalipse, que eu amo demais essa passagem, Apocalipse 22:12, fala assim, eis que venho em breve. A minha recompensa... Ai, estão ligando para mim na hora, meu Deus. Espera aí. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém, irmãos jovens? Então, todos os momentos que a gente tudo que a gente faz na obra, tudo que a gente faz para o Senhor, quando a gente volta a nossa vida para o Senhor, para viver da maneira como Ele quer, da maneira que honre a Ele, vai haver recompensas. Tanto vai haver na sua vida financeira,
na sua vida sentimental. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você quer, quais são os seus sonhos, mas se você continuar obedecendo ao Senhor, se você quiser e continuar obedecendo a Ele, você vai ter o melhor dessa terra, que Ele preparou para vocês, amém? Então, que vocês fiquem com essa palavra, guardem no seu coração, continuem honrando a Deus. Vamos ficar de pé? Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Pode fechar os seus olhos. Pai, te damos graças pela tua palavra. A tua palavra que nos orienta, nos exorta, nos consola, nos leva para caminhos certos, Pai. Obrigada, Pai, porque sabemos que tudo que vamos passar aqui na terra não será em vão, Senhor. Obrigada pelas tuas promessas em nossas vidas, Pai. Eu declaro jovens cumprindo todos os propósitos, Pai. Cumprindo todos os sonhos que o Senhor colocou no coração de cada um. Para que eles venham receber a recompensa que o Senhor tem para dar para cada um, Senhor. Que eles continuem te honrando, te servindo com amor, Pai. Que eles não deixem Satanás tomar a mente deles, que eles não deixem e não permitam que essa mentira que o mundo diz penetre no coração deles, Pai, que eles continuem firmados na tua palavra, Pai. É assim que declaramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Amém.